assim, ó, as pessoas jurídicas, as PJs, no Código Civil, elas estão previstas no artigo 40. E o artigo 40, aí começa lá, vai separando as pessoas jurídicas em pessoas jurídicas de direito público e privado. No artigo 41, você vai ter lá delimitado quem são as pessoas jurídicas de direito público interno. Bota no chat aí para mim se você lembra quais são. Vamos lá, vamos escrever aí juntos. União, estados e Distrito Federal, municípios, as autarquias, e a lei traz também aquelas outras entidades criadas pela lei. Eu acho que vai ficar meio feio isso aqui, mas eu vou diminuir o tamanho do traço aqui, que senão a gente não vai conseguir escrever tudo. E você vai ter ainda as pessoas jurídicas de direito público externo, que são quem? São os estados estrangeiros. Moral da história, não é, com certeza, o que você está buscando não é uma pessoa jurídica de direito público. Só pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Então a gente começa a buscar na lei as espécies de pessoas jurídicas de direito privado. E quais são essas espécies de pessoas jurídicas de direito privado? São as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e são 1, 2, 3, 4, 5, 6 eirelis. E as eirelis, ou eireles, como você achar melhor. Primeiro de tudo, a gente começa a fazer aqui buscar aqui uma eliminação, tá? Primeiro de tudo, é remover daqui as eirelis. Por quê? Ou eireles, como você prefere ou preferia, tá? Por que isso? Porque as eireles foram revogadas do Código Civil pela medida provisória, pela MPV 1085 de 2021, ok? Removeu as eireles do ordenamento jurídico brasileiro, tá? E fez isso por quê? Na verdade, por uma obviedade, né? Porque não fazia mais sentido existir na medida que você mudou na Lei da Liberdade Econômica, em 2019, mudou o Código Civil e trouxe para dentro do Código Civil, lá no artigo 1052, criou um parágrafo único, permitindo então o que antes não se podia ter, que era uma sociedade limitada unipessoal. Ora, bolas, a Eireli era exatamente isso. Exatamente isso, com a limitação que ela tinha que ter capital social mínimo de 100 salários mínimos. Um troço louco, não fazia o menor sentido a manutenção disso no ordenamento. Então, tá aqui, ó, vou botar aqui na tela, artigo 1052, parágrafo 1º, que diz lá, ó, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, ou seja, criou aqui a figura da sociedade limitada unipessoal, beleza? Sociedade limitada em caráter unipessoal. E aí, vejamos, quando você vai eliminando, deixa eu voltar aqui nas nossas eliminações. A primeira eliminação que a gente fez foi a Eireli porque nós não fizemos nada, foi a própria lei que fez. E aí a gente começa, primeiro, de cara aqui a gente elimina, né? Partidos políticos. Se pensar em fazer um partido político para fazer e organizações religiosas, esquece, né? E aí a gente começa, então, sobram pra gente 3 espécies de pessoas jurídicas a serem analisadas: associações, sociedades, fundações. E aí vamos começar pelas fundações, tá? Vamos botar aqui as fundações. Deixa eu botar mais uma página, isso. Vamos falar aqui de fundações. Fundações, pessoal, elas estão no artigo 62, parágrafo único, estão definidas ali as finalidades. Então, as finalidades de uma fundação, elas são números clausos, tá? Elas estão todas especificadas no artigo 62, parágrafo único do Código Civil. Quais são? Assistência social, cultura, saúde, segurança alimentar, meio ambiente, pesquisa científica, aí tem um outro que é mais amplo, né? Ética, cidadania, democracia e direitos humanos. E termina com religião. Notadamente, não dá para você seguir o caminho de uma fundação, tá? O caminho de uma fundação para poder constituir
o seu sistema de organização e planejamento patrimonial da família, ok? É incabível, é uma loucura. Sobra, então, associações e sociedades. Associações também é outra coisa que é bem simples da gente tratar, tá? Porque, veja, as associações estão no artigo 53 e tem estabelecido lá que ela só se presta para fins não econômicos. Ah, Márcio, mas você não disse que é algo que não realize atividade econômica? Sim, que não realize atividade econômica. Mas o fim dela, sim, é econômico, é patrimonial. É organização patrimonial. Então, pensar em algo que vai organizar o patrimônio de alguém, ou de alguém, né, de uma família, utilizado através de associação, me parece um pouco crazy, um pouco meio desproposital, ok? Então, nos sobram as sociedades. E nas sociedades, eu quero chamar a atenção para o que diz o artigo 981 do Código Civil, que eu vou botar para você aqui. Deixa eu puxar o 1052, já falei sobre ele. O artigo 981 do Código Civil, ele diz assim, ó, celebram contrato de sociedade, aqui ó, celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica. Cara, isso aqui mata pra gente, ó. Para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, a finalidade de existir de uma sociedade, ela é a atividade econômica. A finalidade de existir de uma sociedade é a sociedade, a realização de uma atividade econômica. Então, se você pensar em constituir uma sociedade que não seja para realizar uma atividade econômica, como regra, isso não pode. Isso não pode, isso está errado. Isso está errado. Como regra, não pode ter uma sociedade criada para não fazer nada. Essa é a regra, tá? Vamos estudar isso um pouquinho melhor. Deixa eu botar aqui, botar uma página a mais. Quando a gente estuda um pouco mais das sociedades, a gente começa a observar o seguinte, olha, quanto ao objeto, o artigo 982 do Código Civil classifica as sociedades em simples, ok? E empresárias. E aí diz o seguinte, as sociedades empresárias são aquelas que realizam a atividade própria de empresário. Aonde está escrito isso? Que atividade é essa? A atividade própria de empresário é aquela que está escrita no artigo 966 do Código Civil, tá? Que eu já vou botar para você aqui na tela. E o que sobra, o que não realiza, as sociedades que não realizam essa atividade própria de empresário, por resíduo, elas são necessariamente sociedades sim. E aí vejamos então, vamos avançar para lá para o 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Ou seja, quem exerce profissionalmente atividade econômica. Vamos ficar com esse trecho. Primeiro, então, empresário é quem exerce a atividade econômica. Se eu tenho um salão de cabeleireiro, quem está exercendo a atividade econômica não é o sócio. Quem está exercendo a atividade econômica é o salão. Então, chamar o sócio de empresário é uma linguagem imprópria, a técnica. Porque empresário, segundo o que está no 966, é o salão, porque é ele que exerce a atividade. É ele que está exercendo aquela atividade profissionalmente, ou seja, por que é profissionalmente? Porque não pode ser eventual, tem que ser com habitualidade e com propósito econômico. Então, se ele exerce aquilo ali, ele não está... quem tá exercendo é o salão. Logo, ele é empresário, por quê? Volta aqui no iPad. O artigo 966 diz... Quem é o empresário? Empresário é quem exerce essa atividade. Então veja, empresário, sócio, é diferente de empresário. Sócio não é a mesma coisa que empresário. Ser sócio
de uma empresa não é atividade econômica. A atividade econômica é aquela sendo exercida pela empresa. Então, a mera participação societária, ela não configura uma atividade econômica. Ser sócio de uma PJ, seja ela qual for, nesse caso aqui uma sociedade, ser sócio dessa sociedade, isso não é atividade econômica. A atividade econômica é aquela que há de ser exercida pela sociedade. Então você me ouviu dizer que, olha, em regra, sociedade não pode exercer atividade, não pode existir a sociedade que não exerça atividade econômica, que não faça nada. Em regra. Por quê? Porque em 1976 nasceu no direito brasileiro um dispositivo que erigiu a condição de atividade econômica algo que não é fazer nada do ponto de vista econômico. Erigiu a participação societária à condição de atividade econômica. E tanto é isso que necessitou haver uma lei para poder dizer que empresa pode ser sócia de outra empresa. Então veja, que lei foi essa? Foi a Lei de S.A.s, lá no seu artigo 2º, parágrafo 3º. Vou botar para vocês aqui, ó. Lei de S.A.s. Lei de Sociedades Anônimas, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76. Ela diz assim, ó, a companhia pode ter por objeto... O que é o objeto de uma empresa, se não é a atividade econômica a ser desenvolvida por ela? A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Opa, aqui não. Aqui a coisa mudou de figura, por quê? Porque aí passou a ter uma lei autorizando, erigiu a condição de atividade econômica, algo que então não era. Participar de outra sociedade não é atividade econômica. Mas a lei então passou a autorizar uma empresa, ou seja, uma sociedade a existir sem realizar uma atividade econômica propriamente dita, com o objetivo de participação societária, de participação em outras sociedades. E aí sim nasce a nossa pessoa jurídica, que você consegue utilizar como cofre, sem que ela faça nenhuma atividade econômica, sem que ela exerça qualquer outra atividade econômica. Sim, é possível fazer isso. Ah, Márcio, mas é possível eu colocar junto com essa atividade outras atividades econômicas secundárias? Pode. Pode sim. E lá dentro do time Holding Brasil, inclusive, a gente ensina alguns pulos do gato em que a gente sim implementa outra atividade econômica junto, para facilitar os procedimentos de andamento da holding familiar. Antes era no Rio, Porto Alegre, no DF, aí depois veio Curitiba, aí começou, não, vamos fazer isso de maneira geral. Então a gente é bem verdade que a gente lá dentro ensina isso, que você coloca sim outras atividades econômicas previstas ali no conteúdo do seu contrato social. Mas a finalidade dela é a participação societária. Isso é em via de regra.